Olá a todos, muito boa noite e bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21, onde abordamos a atualidade do nosso clube, do clube de coração de tantos e tantos milhões. Vamos fazer aqui o habitual balanço de um jogo do Benfica, neste caso a vitória por 3-0 frente ao AFS ontem, jogo referente à 23ª jornada, um jogo praticamente sem história, onde desde muito cedo o Benfica demonstrou muito mais capacidade e que o jogo iria ser mais tranquilo do que o que têm sido, de facto, os jogos no estádio da Luz. Vitória por 3-0, já sabemos também que o AFS está numa situação muito complicada, só tem uma vitória, que por sinal até foi na semana passada frente ao Estoril, que está a fazer uma excelente época, mas de facto viu-se e confirmou-se as fragilidades desta equipa, mas disto o Benfica não tem culpa e até fez uma exibição interessante, diria eu. Depois deste jogo, o Benfica e o Sporting também ganhou e o Benfica continua aqui no terceiro lugar, a 3 pontos do Sporting e aqui a 4 pontos do Porto, mas o Porto ainda tem, obviamente, o jogo em atraso que provavelmente vai decorrer, deve estar a decorrer na altura em que eu estou a gravar este vídeo. E o AFS, obviamente, com esta derrota, ainda se afundou mais aqui. 8 pontos, já está a 10 pontos do 17º lugar, que é o Santa Clara, e para ficar, e ao mesmo tempo do Tondela, ou seja, tinha que recuperar 10 pontos ao Santa Clara e ao Tondela para poder ficar aqui no 16º lugar e ter ainda alguma esperança de se manter indo ao play-off contra o terceiro lugar da segunda liga. Aqui as estatísticas gerais do jogo. O Benfica teve uma das melhores estatísticas a nível dos golos esperados neste jogo. 3,36 golos esperados. O Benfica que marcou 3 golos, ou seja, a eficácia nem foi a melhor, podemos dizer assim. Podia ter marcado ainda mais um golo. Aqui o AFS é de facto muito residual, este 0,11, e se formos a ver, fez apenas 3 remates e nenhum à baliza. O Benfica fez 22 remates, dos quais 9 foram à baliza. Cantos, o Benfica 10 e o AFS 1. Houve um gol que surgiu de uma bola, de um canto, de facto. Penso que foi de um canto que depois o Rios consegue ali assistir o Barrené cheia para o remate. Mas o Benfica tem tido dezenas e dezenas de cantos e nos últimos jogos com muito baixa produtividade. O Otamendi era um jogador, e é um jogador de facto muito perigoso nas bolas paradas ofensivas, mas tem sido muito vigiado pelos adversários e o Benfica tem tido cada vez mais dificuldades em marcar nestas bolas paradas atacantes. Peço desculpa. Estatísticas aqui da defesa. Realça aqui para os tackles ganhos pelo AFS, 24, também passou muito tempo a defender, faltas 14 para o AFS, 7 para o Benfica, foras de jogo, o AFS não teve, e o Benfica 4 foras de jogo. A nível das estatísticas mais atacantes, o Benfica com 15 tentativas de golo, o AFS 1, lá está o Benfica com 22 remates, 9 à baliza, 6 bloqueados, um remate ao posto, do Sidney Cabral, e remates, eu acho que esta estatística é de facto muito interessante. 14 remates do Benfica dentro da área contra 2 do AFS, mas que, como sabemos, nem sequer foram à baliza. Remates fora da área, 8 do Benfica, 1 do AFS. Depois, grandes oportunidades falhadas. Cá está, 4 grandes oportunidades falhadas do Benfica, por isso eu também estava a dizer que podíamos ter marcado de facto mais alguns gols. Depois, aqui, dribles conseguidos. Aqui é que, de facto, há aqui uma espécie de regressão do Benfica, porque na verdade tentámos 20, se virem aqui, temos 20 tentativas de drible, mas das quais só 5 foram conseguidas. O número de tentativas acho de facto interessante. O Benfica tem de 1 para 1, os jogadores têm que conseguir sobressair. De facto, o 1 para 1 é do que faz mais a diferença a nível atacante. Mas o Benfica, dessas 20 tentativas de drible, só 5 é que foram bem sucedidas. Portanto, aqui uma taxa de eficácia a nível destes dribles muito reduzida. Muito melhor foi aqui a eficácia a nível de dribles do AFS. Não deu em nada, é verdade,
mas de 13 tentativas conseguiram 8 com sucesso. Aqui, indo aqui à análise mais individual do jogo, segundo os dados aqui do 0-0, e eu aqui convém fazer uma ressalva, é que estes dados são muito influenciados e devem ser, na minha opinião, por gols e por assistências. Daí, por exemplo, aqui o Barrenechea fez uma ótima exibição, mas está bem acima dos colegas, tem 8.1, lá está, marcou um gol. O Cine Cabral fez uma assistência e se não fizesse a assistência, se calhar não tinha este 7. O Rafa também marcou outro gol, 7.4. Portanto, há esta. O Trubino tem 6.8, também porque não praticamente não participou no jogo, diria eu. E daí aqui ser o Sheldrup para mim foi o melhor em campo, lá está, como não fez nenhuma assistência, não marcou nenhum golo, tem aqui 7.2, ou seja, abaixo, por exemplo, do Rafa, abaixo do Barreira Cheia, e obviamente é influenciado, como eu estava a dizer, pelas assistências e pelos golos marcados. Fazendo aqui a minha análise, como sabem que eu gosto muito de fazer essa análise individual dos jogadores, independentemente da análise efetuada no 0-0, vamos então, o Trubino, muito pouco trabalho, o que foi chamado a fazer fez bem, mas também o que foi chamado a fazer foi muito, muito fácil, não foi muito pressionado, não fez defesas, como sabemos. Acho que só me lembro de ver ali uma saída que ele fez mais complicado, mas não do nível muito, muito, muito complicado. Otamendi e António Silva também tiveram bem, tiveram o que fizeram bem. Obviamente não tiveram um jogo de grande dificuldade, o Benfica teve quase sempre a atacar. O António Silva, se calhar, sobressaiu mais a nível de passes longos, com uma boa eficácia e com boas ideias. Mas o Otamendi também teve bem. O Bá marcou um gol, isso hum, permitiria se calhar dar-lhe aqui um 4, mas não vou dar porquê, porque nota-se de facto ainda o que é natural, uma grande falta de ritmo, falta de velocidade, um bocado de trapalhão. O melhor que aconteceu ao Bar neste jogo foram duas coisas. Foi não demonstrou medo a ir às bolas, a lutar, não teve ali aquele receio que às vezes tem depois de tantos tempos lesionados, e foi o gol, foi o bom. E ainda também teve muitos minutos em campo, portanto, penso que foi um bom regresso do Bá. O José Neto esteve muito bem, ganhou, já vamos falar um bocadinho mais dele à frente, mas ganhou muitos duelos, demonstrou uma grande confiança, demonstrou um grande associativismo com o Sheldrup, boas ligações. Se calhar que o Dal nunca teve com o Sheldrup, na verdade, e tem se calhar já dezenas de jogos, portanto, muito adulto, como disse o José Mourinho, não parece que tem estes 7 anos, foi de facto dos melhores em campo. A Barrenechea, na minha opinião, também foi um dos melhores jogos dele. Falhou alguns passos, mas a maior parte dos passos não foram para o lado e para trás, como eu estou sempre a dizer do Barrenechea, que para isso não era preciso termos mandado embora, entre aspas, ter vendido o Florentino e ter ido buscar o Barrenechea. Portanto, ele tem que sobressair também, tem que ser mais intenso defensivamente, mas ele foi, neste jogo foi, mas tem que sobressair principalmente no início das jogadas do Benfica, e ele mudou bem de flanco, mudou de pé direito e de pé esquerdo, muito bem, e depois ali a cereja no topo do gol foi o gol que ele marcou, um bom gol, e daí o Barrenechea também ter sido, na minha opinião, um dos melhores jogadores. O Rios já demonstra um bom ritmo, boa intensidade. Eu penso que ele teve uma preocupação para não complicar muito o jogo, aquelas fintas que ele às vezes fazia, de se agarrar muito à bola. Por outro lado, a finalizar, até apareceu em duas ou três boas oportunidades, mas falhou redondamente com remates muito por alto. Portanto, tem que treinar muito a finalização. E ele não foi um dos melhores. Cine Cabral, bem, o Cine Cabral, se fosse pela primeira parte, dava-lhe nota 1, apesar de penso que se foi considerada a assistência que ele fez, quase que ele fez ali para o Rafa, mas que eu vi ali ao vivo foi mais decisões atrás de mais decisões. Seja na marcação dos cantos, que se lhe saiu mal, seja na tentativa do drible, na tentativa de centrar, ele fez, também vou falar um bocadinho mais disso, um bocadinho mais à frente,
mas centros mal medidos, a forçar muito más decisões do Cine Cabral. Primeira parte nota 1, a segunda parte teve melhor, depois recuou para a defesa e aí estabilizou de facto. Sheldrup nota 4, o Sheldrup não tem nenhum golo, nem tem nenhuma assistência neste jogo, mas fez, eu diria, umas 10 jogadas muito assertivas, jogadas bonitas, tentativas de assistência. Por exemplo, o Pavlidis falhou um gol cantado do Sheldrup. Sempre tem uma coisa que eu penso que ele mudou muito, que é de antes ele fazia a finta sempre para dentro, ao jogar no lado esquerdo fazia a finta sempre para dentro. Agora não, tornou-se mais imprevisível o Sheldrup. Penso que o Mourinho talvez tenha alguma responsabilidade nisso, que ele muitas vezes também vai para fora para ir à linha e cruzar. Tem uma grande capacidade de decisão e está cada vez mais apurado. O Sheldrup está de facto a subir de forma. Vamos ver se também sobe ali a nível de gols e de assistências, como diz o Mourinho, um jogador sem um mínimo, um atacante, Sheldrup é atacante, é extremo, sem um mínimo de 10 golos, não pode dizer que fez uma boa época, mas gostei muito deste jogo de Sheldrup, depois de, no jogo contra o Real, neste último, ter de alguma forma desiludido. Rafa, nota 4, muito influenciada e sobreavaliada esta nota devido ao golo, um golo fantástico, de facto, um golo de letra, provavelmente já correu ou vai correr muito. A calma com que ele marca este golo é de facto fantástica. Teve outra jogada onde ele tira a defesa, num para um tira a defesa do caminho, depois que mata ali, penso que de trivela, mas que permite a defesa do guarda-redes. Ele estava isolado. Teve outras boas combinações, nota-se que ele dá-se muito bem com o Sheldrup. Lá está, são jogadores que têm ali um tipo de futebol semelhante, ali de bola no pé, tabelinhas. Um, por outro lado, lá está, esta nota é sobreavaliada, porque é que eu digo isso? Porque, por outro lado, ele passou muitos períodos do jogo ausente, onde quase que não aparecia e nota-se que ainda não tem, nem sei se vai voltar a ter a velocidade que teve antes de ter saído do Benfica. Vamos ver. Perfil Pavlidis, dou-lhe nota 3. Pavlidis, o que eu quero dizer aqui do Pavlidis é que é de longe o melhor avançado do Benfica, é de longe um dos melhores avançados do campeonato. Uh, Tem jogado bem a nível de ser o primeiro homem do Benfica a defender, a nível de segurar a bola e depois ser ali aquela placa giratória a jogar com os colegas. Aí continua a jogar muito bem. Lado negativo, tem falhado muitos golos. Já marcou muitos golos, diga-se também muitos de penalti. Tem salvo o Benfica, por assim dizer, em muitos jogos, mas também há muitos jogos onde ele falha de facto muitos golos. E eu arrisco-me a dizer, se o Pavlidis não falhasse tantos golos, já não estaria no Benfica, porque de facto seria um dos melhores pontas de lança do mundo. Um, com a sua capacidade de trabalho, com a sua capacidade de associar-se aos colegas, se tivesse um nível de eficácia maior, de certeza que já não estava no Benfica. Porquê? Porque os grandes tubarões vinham no o buscar de certeza. Jogadores que entraram na segunda parte do Mazarujo, entrou para o lugar do Otamendi, mesma nota do que o Otamendi, que o António Silva não teve de facto muito trabalho, também não sobressaiu. O Cine Cabral descaiu aqui para trás. O Prioste entrou no final, poucas vezes tocou na bola, não lhe posso dar mais do que a nota 1. Depois o Ivanovic aqui na esquerda. O melhor foi participou ainda no jogo, tentou levar a equipa para a frente pelo lado esquerdo. Via-se que teve muitas dificuldades, sobretudo a nível de cruzamento, jogador rápido, mas que obviamente é um peixe fora d'água, jogando ali na extrema esquerda. E o José Mourinho não está a ajudá-lo a colocar, não pode dizer que está-lhe a dar oportunidades, porque não é de facto a praia do Ivanovic, não é ali o extremo esquerdo, mas tentou, lutou, viu ali na defesa a ajudar a equipa. Vamos ver os próximos jogos. Luke Bacchio na direita desiludiu-me um bocadinho. Obviamente que ele não pode estar na sua melhor forma depois dos meses que esteve ausente, mas muito longe da velocidade que ele demonstrou em tempos, muito longe da capacidade de definição que mostrou em tempos, a querer forçar centros que correram mal, agarrou-se de facto um bocadinho à bola e
nem o Lukovac nem o Cini Cabral faz esquecer o Prestiani. Neste momento o Prestiani é o melhor jogador ali para jogar nesta posição. O Anísio também jogou 8, 9 minutos e pouco se viu. A equipa no final também já estava muito desligada, já estava só a fazer passar o tempo para chegar ao fim. Não lhe posso dar aqui uma grande nota porque ele participou de facto muito pouco no jogo. Destaque negativo, Cini Cabral, duelos ganhos, reparem, ganhou um duelo em 9, ganhou 11% dos duelos, perdeu a bola 26 vezes a nível de cruzamentos, lá está, forçou muitos cruzamentos, fez dois cruzamentos certos em 13, 15%, portanto, perdeu muitas bolas, ganhou poucos duelos, cruzou mal, portanto, foi o destaque negativo do Benfica de longe. Destaque positivo, o José Neto. Se calhar estou a ser injusto para o Sheldrup, estou a ser injusto para o Rafa, talvez, para o Barreira cheia, mas ele tem aqui dado destaque muito interessantes. Ganhou 5 em 6, 83% dos duelos ganhos, recuperou 5 bolas e depois não foram muitos os passos, mas tentou passos longos e foi bem sucedido em 2 dos 3 passos. O jogador, de facto, com 17 anos, e com uma maturidade de um jogador de, sei lá, de 27 anos. Está de parabéns o José Neto. E ele tem aqui hum, grandes possibilidades aqui de competir com o Dal pelo posto de defesa esquerdo. O Banjaki também na direita, mas aí já vai ter dois, o Dedic e o Bá, que são de facto dois jogadores também, eu diria que consagrados e de grande qualidade. Portanto, aspectos positivos do jogo, conseguimos criar várias oportunidades ao longo do jogo. Expected goals de 3,36 foi um dos melhores, como eu já tinha dito anteriormente, do Campeonato Português. O gol de Rafa, com uma nota artística elevadíssima. E depois exibições de José Neto, Barreira Cheia, Sheldrup, acima de todas, o Rafa também, mas um bocadinho mais intermitente. Negativo, o Pavlidis não jogou mal, mas muito perdulário. A exibição do Cini Cabral e do Lukebakio muito abaixo do mínimo exigível, diria eu, e uma segunda parte sem golos. Poderia ali aumentar ali o goal average do Benfica. Isto foi o jogo possível. Os 3 pontos é o mais importante e agora a preparação para um grande jogo contra o Real Madrid. E a esperança, como se costuma dizer, é a última a morrer. Vai ser muito complicado, mas ainda faltam 90 minutos, pelo menos. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigado.